Estamos aqui para mais uma leitura comentada. Estamos lendo agora as cartas às 7 igrejas da Ásia. Já lemos Éfeso, agora nós vamos ler a segunda carta, que é para Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Vamos fazer uma breve recapitulação, uma introdução, né? Essas cartas escritas às igrejas da Ásia é fruto do cuidado de Jesus com a sua igreja, né? Jesus cuida da sua igreja. E Jesus, então, manda o apóstolo João, que está ali exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho, sendo perseguido por causa de Cristo. E ele, então, tem uma visão e ele começa a escrever o que Jesus mandou ele escrever. É claro que existia mais do que 7 igrejas, mas o número 7 é um símbolo de algo que é completo, né? Então, são cartas para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, e essa é a mensagem de Jesus para nós. É claro que existia uma mensagem específica para aquela igreja de maneira geográfica, mas se aplica a todos nós, a nossa vida pessoal e para a igreja de Jesus. No final de cada carta, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essas cartas são para todos nós. As cartas tinham uma estrutura muito parecida, que era uma saudação, né, ao destinatário daquela carta. Jesus se apresenta em todas elas de uma maneira diferente, bem com a linguagem que aquela igreja iria entender do que Jesus estava falando, tá? Jesus também traz uma palavra de encorajamento, de aprovação, falando das virtudes daquela igreja. Jesus traz uma palavra de condenação, de exortação em relação aos defeitos daquela igreja, e também Jesus deixa uma promessa no final de todas essas cartas. Essa carta, a Esmirna, ela difere um pouco, né? Essa e de Filadélfia são as únicas cartas que não tem uma palavra de reprovação de Jesus. Essa carta de Esmirna, ela é uma carta de encorajamento para uma igreja que está passando por terrível perseguição por causa do evangelho. Ela é uma carta para animar, para fortalecer aqueles irmãos. É a menor carta que nós temos, mas mesmo assim ela é profunda, tá? Onde não tem nenhuma reprovação. E Esmirna é a única cidade que permanece. Esmirna, ela está ali na Turquia e ela chama Izmir. Hoje, se você vai procurar lá, você vai encontrar Izmir na Turquia, que é essa mesma cidade. Essa cidade muito antiga, ela foi edificada por volta de 1000 antes de Cristo, né? E uma cidade muito bonita. Ela é conhecida também como a flor de Roma, ou como a coroa romana, porque era uma cidade muito bonita. Ela tinha um porto muito importante, um porto natural, que fazia dessa cidade uma cidade comercial, uma rota comercial e uma cidade rica, tá bom? A cidade de Esmirna também, algumas características para a gente entender o que Jesus fala para eles aqui, né? Esse comércio era muito forte ali em Esmirna, mas também para você fazer parte do comércio, para você estar ali no ciclo produtivo da cidade, você tinha que adorar os deuses de Roma, na verdade o imperador e tudo aquilo que Roma mandava fazer. Senão você era automaticamente excluído da associação comercial de lá. Você vai ver a dificuldade dos cristãos nesse tempo, tá? Também a arqueologia não achou praticamente nada de símbolos cristãos aqui nessa cidade. Isso mostra que o cristianismo ele era muito subversivo e também ali muito oprimido, muito pressionado, quase que oculto ali por causa dessa ideia de que era uma cidade muito comercial e tinha que ter adoração a Roma. Esmirna também foi um dos primeiros lugares onde foi construído um templo para adoração ao imperador romano. Você tem uma ideia de como eram as coisas aqui em Esmirna. Era uma metrópole e ela foi destruída no ano 600 a.C., mas foi reconstruída por Alexandre o Grande e depois os seus sucessores terminaram essa reconstrução de Esmirna, tá? E aí elas tinham uma fama que era uma cidade que renasceu das cinzas. Lembra lá da Fênix, né, da mitologia? Então eles levavam essa fama de que é uma cidade que tinha morrido, mas ela reviveu. E nós vamos entender então uma expressão que Jesus usa aqui na sua carta.
uma breve, né, introdução, uma descrição da cidade para você entender por que Jesus usa os termos que usa, né? Porque as expressões que Jesus usa fazia todo sentido para eles e tudo isso é aplicado para nós também, com toda certeza. Era uma cidade perto de Éfeso, tá? Já disse aqui, né? Era conhecido como a Flor da Ásia, uma cidade muito bonita, foi destruída em 600 de Cristo, antes de Cristo, foi reconstruída por Alexandre o Grande e levava essa fama de uma cidade que reviveu. Também, o primeiro templo à deusa Roma, né, foi construído ali em Esmirna, uma cidade altamente idólatra, né, envolvida na adoração a ídolos ou na adoração do imperador que se sentia o Senhor. Então, quando você dizia Jesus é o Senhor em Esmirna, não era apenas uma declaração religiosa, era uma declaração contra o Estado, era uma declaração contra o imperador, e você ali estava sentenciado ou a ficar pobre ou ser morto por causa dessa declaração. Hoje nós vamos para a igreja e nós levantamos as mãos e dizemos Jesus é o Senhor, né? Nós adoramos o nosso Deus, mas ali para os cristãos em Esmirna, levantar as mãos e dizer Jesus é o Senhor era uma sentença de morte para eles, né? Era algo muito... Tinha que ser corajoso para fazer isso. Tá? Alessandra, eu gosto muito dos livros do pastor Hernandes, tá? Que são comentários bíblicos, mas eles são teológicos e, ao mesmo tempo, devocionais. Ele consegue ter um equilíbrio bom, então a leitura é muito boa. Ele tem de Apocalipse. Ele não tem comentário de todos os livros, mas de Apocalipse ele tem. Tá? Vamos ao texto, então, depois dessa introdução aqui. Sim, Juan Carlos é uma ótima referência também para você ler, tá? Eu vou mais pelo autor, né? Se o autor é bom, raramente o livro dele um livro dele vai ser ruim, né? Ou pelo menos você vai ter que ter muito cuidado ao ler aquele livro. Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. O Senhor Jesus está escrevendo para o anjo da igreja, que era o responsável, era o presbítero daquela igreja, né? Era a pessoa que liderava a igreja. E Jesus, então, destina aquela carta àquela igreja e toda a carta passa pela liderança da igreja. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Jesus se apresenta nas suas cartas e aqui a essa igreja ele está dizendo, eu sou o eterno. O primeiro e o último é aquele que é eterno, aquele que não tem começo nem fim. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, né? Apesar daquela cidade ser uma bela cidade, a coroa de Roma, a flor romana, mas na verdade quem tinha toda a beleza da eternidade era o Senhor Jesus, não era aquela cidade, né? Era o Senhor que é o primeiro e o último. É uma expressão que a gente vai ver também no Antigo Testamento, depois vai repetir também em Apocalipse, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo que nós precisamos, ele é o Senhor da terra, Senhor do universo, ele é o nosso Deus, ele é Jesus, o nosso Senhor. Então, essas palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Essa cidade, ela tinha a fama de ressurgir das cinzas, porque ela foi destruída no ano 600 a.C. e reconstruída pelo imperador lá, pelo dominador Alexandre o Grande, né? E ali Jesus está dizendo, olha, na verdade, quem morreu e tornou a viver sou eu. E Jesus passou pela morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a certeza que nós temos que nós também ressuscitaremos no último dia. Jesus é o primeiro, é o primogênito, né, que inaugurou esse novo tempo e ele ressuscitou para não morrer mais. Você vai dizer assim, outras pessoas ressuscitaram na Bíblia, o pastor, né? O Lázaro ressuscitou, o filho da viúva de Naim ressuscitou e outros milagres que Jesus fez, mas eles morreram de novo. Agora Jesus ressuscitou para viver eternamente e nós também ressuscitaremos no último dia. E quem morreu e reviveu é o Senhor. A morte não é o ponto final, a morte não é o fim da história. Na verdade, a morte é o começo. A vida que nós vivemos agora é uma antessala da vida que nós viveremos eternamente. A vida, ela é uma vida eterna para quem está com Cristo, uma vida eterna com Cristo, de perdão, de prazeres, de viver o que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou no coração humano. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam na eternidade, mas aqueles
que rejeitaram Jesus, que não se arrependeram de seus pecados, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles viverão em sofrimento eterno, e isso não é vida, né? Nós vamos ver que isso é a segunda morte, que também fala aqui nessa carta a Esmirna. Tá? Então Jesus é aquele que voltou a viver glorioso, soberano, não é mais o servo sofredor, é o cordeiro que foi morto, ele agora é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele é o Todo-Poderoso, é aquele que vai vir julgar as nações. Né? Então ele é o nosso Senhor. Era uma palavra de esperança para essa igreja, nessa cidade, que levava a fama de ter ressurgido das cinzas. Jesus ressurgiu da morte e agora ele vive eternamente. Aí continua, versículo 9. Conheço as suas aflições. Jesus conhece as aflições dessa igreja, assim como ele conhece as nossas aflições. E esse conhecer é mais do que estar informado, é ter empatia, é sentir a nossa dor, é conhecer profundamente. Jesus te conhece profundamente. Jesus sabe as dores mais profundas da sua alma. Jesus conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe até o que estamos sentindo quando nós não entendemos o que nós estamos sentindo. Você já passou por isso? Né? Às vezes uma angústia, às vezes uma tristeza, uma preocupação, algo lá no seu ser que você fala assim, por que eu estou me sentindo assim? Às vezes nem nós entendemos, mas Jesus sabe muito bem. Jesus nos conhece inteiramente e ele conhece as nossas aflições. E aqui ele está dizendo, eu conheço as suas aflições. E a palavra aqui para aflição é uma palavra que também é traduzida como prensar. A igreja aqui de Esmirna, ela estava sendo esmagada, pressionada ao extremo por causa da sua fé em Jesus. Né? Eles não adoravam o imperador, isso era um grande problema para eles, eles eram perseguidos. Tá? A perseguição acontece pelos judeus agora, mas pressionando Roma para perseguir os cristãos, é isso que eles estavam fazendo. E é interessante que o nome da cidade Esmirna é um termo para mirra, e para a mirra ser extraída, ela deveria ser esmagada. Para o perfume, para aquele cheiro, né, maravilhoso da mirra ser extraído, ela era esmagada. Então aqui há também um jogo de palavras que Jesus usa para dizendo, olha, eu sei que vocês estão sendo esmagados para gerar um bom perfume de Cristo. Eu sei que vocês estão sendo triturados por causa da perseguição, mas isso vai ser para a glória de Deus e vai ser para o bem de vocês, porque a tribulação ela deve tirar o melhor de nós. Né? A tribulação não pode tirar o pior de nós, o que infelizmente na maioria das vezes acontece. Né? A tribulação extrai a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa irritação, a nossa fúria muitas vezes, a nossa decepção. Mas se nós estamos em Cristo, nós precisamos nos refugiar em Cristo e lembrar, olha, quando eu estiver sendo esmagado, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero ser diferente do que as pessoas esperam que eu seja por causa da tribulação. Então Jesus fala, eu conheço as suas aflições, eu sei que vocês estão sendo esmagados e conheço também a sua pobreza. Os cristãos de Esmirna, eles eram extremamente pobres, tá? Não era que eles tinham falta de alguma coisa. Essa palavra traduzida aqui para pobreza, no grego, é uma palavra que ela era usada para indigente, para mendigo, tá? Ou seja, eles tinham falta do básico. Por que eles tinham falta do básico? Principalmente porque eles eram cristãos e eram perseguidos. Se você era descoberto um cristão em Esmirna, algumas coisas poderiam acontecer. Olha, se você era um comerciante e não adorasse o imperador e participasse das adorações ali, você era excluído do comércio de Esmirna. E não só isso, né? Você poderia até mesmo ter os seus bens confiscados. Aqueles que eram trabalhadores perdiam seus empregos, aqueles que eram comerciantes perdiam o direito de fazer negócios, ao ponto de seus bens também serem confiscados. A pobreza dessa igreja era por causa do nome de Jesus. Era uma cidade rica, mas onde os cristãos não tinham acesso a essa riqueza, por causa do nome de Jesus. E aí Jesus deixa para eles uma palavra de consolo e de encorajamento. Olha, conheça as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Você é pobre aos olhos humanos, mas vocês são ricos daquilo que o ladrão não pode roubar, que
que a traça não pode corroer e que a ferrugem não pode destruir. Vocês são ricos da graça de Deus, vocês têm um tesouro nos céus, né? E Jesus nos alertou sobre isso. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. O nosso tesouro está na eternidade. Dessa vida nós não levamos nada. Eu oro para que Deus te faça próspero aqui, que você possa abençoar outras pessoas aqui, que você possa ter uma vida boa, minimamente confortável aqui, que assim seja. Mas lembre-se, a nossa riqueza não pode estar nessa terra. Nós não vamos levar nada daqui. Então Jesus está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sendo esmagados pela perseguição. Eu sei que vocês são pobres porque os seus bens foram confiscados. Vocês foram perseguidos no seu comércio porque vocês não se submeteram à adoração ao imperador. Mas, na verdade, eu quero dizer para vocês, vocês são ricos. Vocês são ricos porque vocês têm Cristo, vocês têm a vida eterna e o perdão dos pecados. Então, você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que Jesus está querendo dizer aqui? Né? Judeus que dizem ser judeus e não são. Né? Você vai ver Jesus confrontando os judeus, dizendo que judeu verdadeiro não é aquele simplesmente porque nasceu ali na cultura judaica, tá? Que ele é um descendente de judeu. O judeu verdadeiro, ele tinha que amar a Deus. E aqui eles são sinagoga de Satanás. Vamos explicar o que é isso aqui, né? Olha, o judeu ele tinha livre culto, tá? O judeu ele podia cultuar, fazer os cultos dele e ele não precisava adorar o imperador. Ele tinha uma liberdade religiosa. O judeu era assim, o cristão não. Por isso o cristão era perseguido e o judeu não era, tá? Então tinha o templo ao imperador Tibério ali. O judeu não precisava adorar, mas o cristão precisava, porque ele não era um judeu, ele não tinha licença para isso. Né? E é interessante que no ano 70, quando o templo foi destruído, Roma instituiu um imposto para sustentar a adoração ao imperador e aos deuses pagãos deles. Né? E os judeus ficaram indignados com aquilo, porque eles tinham que contribuir com a adoração idólatra, e para diminuir um pouco essa cobrança sobre eles, desse imposto, e também tirar o foco um pouco deles, eles começaram a denunciar quem era cristão. Eles eram X9, não é assim que a gente fala? Ou no meu tempo, dedo duro, né? É aquele que apontava o outro. Então, os judeus começaram a mostrar quem eram os cristãos para que Roma pudesse vir e persegui-los, tomar tudo deles e eles terem um certo privilégio, né? O judeu tem um certo privilégio porque eles estavam ajudando a combater a religião que não reconhecia o imperador como Deus. Então, Jesus usa essa palavra, olha, sinagoga de Satanás. Satanás é o acusador. E os judeus estavam acusando aqui os cristãos de serem cristãos, de adorarem a Cristo e não adorarem o imperador. Então, Jesus fala, ó, eu sei quem são os falsos. Eu conheço. Ninguém pode enganar a Jesus. Né? Nós podemos enganar as pessoas por um tempo, nós enganamos a nós mesmos em algumas circunstâncias, mas Cristo sabe de fato quem é dele e quem não é. Porque ele vê o coração, ele não vê a aparência. Cristo não vê o exterior, né? Ele vê dentro de nós, ele vê a intenção das nossas atitudes. O Senhor, ele não ouve apenas as nossas palavras, ele sabe porque a gente falou isso e o que nós queríamos dizer quando nós dizemos aquilo. Ele nos conhece profundamente. Então Jesus coloca essa questão aqui. Lembre-se que não tem uma exortação nessa carta, é uma carta de encorajamento. Então Jesus diz, eu conheço as suas aflições, eu sei que vocês estão sendo esmagados, mas quando vocês forem esmagados, vocês possam exalar o bom perfume de Cristo na tribulação. Eu sei que vocês são pobres, os seus bens foram confiscados, vocês foram proibidos de negociar por causa do meu nome, porque vocês não submeteram a adoração aos padrões deles. Eu sei que vocês foram empobrecidos por causa disso, mas na verdade vocês são ricos, porque vocês têm a mim, vocês têm a vida eterna, vocês têm a graça do Senhor. Conheço também aqueles que dizem ser judeus, mas não são de fato, eles são sinagoga de Satanás, porque eles estão sendo usados para entregar vocês, acusar vocês de serem cristãos. Até aqui tudo bem? Vamos para o versículo 10, são apenas em 10 e 11. Olha, não tenham medo do que estás prestes a sofrer. Por diversas vezes, né, nós temos essa palavra na Bíblia, não temas, não tenha medo. Agora é interessante que a gente esperaria Jesus dizer,
Não tenha medo porque eu vou dar vitória a vocês. Não tenha medo porque eu vou destruir Roma. Não tenha medo porque eu vou aniquilar os seus perseguidores. E aí Jesus diz, na verdade, não tenha medo porque vocês vão sofrer mais. Meu Pai do céu. Não tenha medo por aquilo que ainda vai acontecer. Vocês estão sofrendo, mas as coisas vão piorar um pouco mais sobre vocês. Mas não tenha medo. Quando Jesus diz, Jesus é o único aquele que pode dizer não tem medo. Jesus é o único que pode dizer não chore, né? Eu citei aqui sobre a viúva de Naim, quando Jesus chegou e tocou o esquife daquele filho dela, né, que seria sepultado. Jesus disse para aquela mulher, não chores. Você tem coragem de dizer para uma mãe que está enterrando o filho para ela não chorar? Né? Isso é loucura. A gente não tem esse poder, essa autoridade, essa coragem. Jesus diz, porque Jesus é aquele que consola. Então, quando ele diz, não chores, você não vai ter mais motivos para chorar. E aqui, quando ele diz, não tenha medo, Jesus está dizendo, você não precisa ter motivos para ter medo, porque eu estou com você. Né? Salmos 56, quando tiver medo, confiarei em ti. Davi está dizendo isso ao Senhor. Né? Então, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Isso aqui já geraria uma ansiedade absurda em nós, né? Porque imagine você nessa igreja, você já está sofrendo, você já perdeu o que você tinha, você está passando necessidade por causa do nome de Jesus. Jesus manda uma carta para a igreja e no domingo à noite, quando vocês estão lá, pessoal, olha, nós vamos ler a carta que Jesus mandou para nós através do apóstolo João. E aí abre a carta e Jesus está dizendo assim, olha, não tenham medo porque vocês vão sofrer. Então, aí a gente vai sofrer o quê? Isso aqui ainda não era sofrimento? Misericórdia, né? O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Era o diabo que iria aparecer ali, ia prender, ia jogar? Não, ia ser os romanos, os soldados romanos, né, pela acusação dos judeus, que eles iam ser presos. Mas Jesus está dizendo assim, olha, essa luta é uma luta espiritual. A luta de vocês não é contra Roma, a luta de vocês não é contra os judeus, a luta de vocês é contra o diabo. Paulo disse sobre isso, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, principados e dominadores desse século. A nossa luta é espiritual. A igreja, ela enfrenta uma luta espiritual, uma resistência espiritual. Você que quer manter a sua vida fiel a Deus, você vai ter que lidar com resistências espirituais. A sua família vai ter que lidar. Nós não podemos ser ingênuos de achar que o diabo não vai resistir e não vai intentar contra a nossa vida para que possamos ter uma vida, no mínimo, uma vida capenga, espiritualmente falando. Né? Então, Jesus está dizendo, olha, o diabo vai lançá-los na prisão. Ou os romanos, vocês serão lançados literalmente na prisão por causa do meu nome. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui nós chegamos numa parte da carta que não é fácil de perceber com convicção do que Jesus está dizendo aqui com esses 10 dias. Sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui, esses 10 dias pode ser uma referência a Daniel, capítulo 1, versículo 12 a 15, onde Daniel e seus amigos foram testados, foram provados durante 10 dias. Eles passaram no teste. Né? Esses 10 dias pode ser também um símbolo de um tempo que se completa, porque o número 10 ele tem essa ideia ali no tempo bíblico de uma medida completa. Vocês vão sofrer tudo que vocês têm que sofrer, vocês vão concluir o sofrimento todo que vocês precisam concluir. Mas independente do significado desses 10 dias, a ideia que nós devemos extrair aqui é o sofrimento ele tem um prazo de validade. Vocês não vão sofrer para sempre. Né? Vocês não vão sofrer eternamente. Quem está com Cristo, o seu sofrimento é limitado. E o apóstolo Paulo diz que é leve e momentânea tribulação que nós estamos vivendo. Então, acalme o coração. Acalme a sua alma. Todo sofrimento vai ser limitado. E o Senhor não vai colocar sobre nós uma prova além do que nós podemos suportar. Até porque, aqui no versículo que eu disse, o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. O provar aqui é aquela questão mesmo do ouro ser refinado, ser submetido ao fogo, né? Para ser purificado. As provações, elas vêm para nos purificar, para nos moldar para a glória de Cristo. A tentação vem para nos destruir, para nos fazer pecar, mas a provação vem para aprovar a nossa fé.
Então Jesus está dizendo, vocês vão sofrer mais, o diabo vai lançar vocês na prisão, mas não para destruir vocês, mas para vocês serem provados. Então, seja aprovado nessa provação aí, né, mesmo que ela seja intensa. Sua perseguição de 10 dias, nós não sabemos ao certo, são 10 dias literais que eles iam passar, era um símbolo, a gente não sabe. O que interessa aqui é toda provação, toda luta e toda tribulação, ela tem um prazo de validade para o cristão. Nós não vamos sofrer eternamente, fique tranquilo. Seja fiel até a morte. Aqui, nós lemos esse texto muito pensando assim, eu preciso ser fiel até morrer. Né? Eu preciso ser fiel até o fim da minha vida. É uma verdade, com toda certeza. Né? Esse é o nosso chamado. Eu ouvi um pastor usando uma ilustração muito interessante. Nós temos que ser fiéis até a morte e ser fiéis sempre. Imagine você chegando para o seu marido ou para sua esposa e dizendo assim, olha, nos nossos 40 anos de casado eu fui fiel durante 38 anos. Só 2 anos que eu não fui fiel. Como você se sentiria? Como o outro se sentiria? Que loucura, né? Não, nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor todos os dias e, de fato, até o fim da nossa vida. Mas aqui, nesse contexto da igreja de Esmirna, é um pouco mais profundo. A questão é, sejam fiéis até diante da morte. Não é apenas sejam fiéis até vocês morrerem. Sejam fiéis até diante da morte. Até se vocês forem perseguidos, se vocês forem pressionados a negar o nome de Cristo, correrem risco de morrer, fiquem tranquilos. Sejam fiéis ao Senhor, não se entregue. Se for preciso morrer por Cristo, morra, porque vocês, na verdade, vão passar da morte para a vida. Sejam fiéis até a morte, e aí tem a recompensa que tem em todas as cartas. Eu lhe darei a coroa da vida. Sempre Jesus fala numa linguagem que aquela igreja vai entender com muita clareza. Esmirna era também palco de jogos atléticos, tá? De jogos olímpicos. A palavra usada aqui para coroa, a coroa da vida, né? Existiam 2 palavras, uma coroa era um diadema mesmo, né? Aquela coroa de ouro com esmeraldas e tudo mais. Mas também existia outra palavra que era coroa de louro, que era aquela coroa que você vai ver que era entregue para os atletas que ganhavam uma maratona, por exemplo. Então aqui é a segunda palavra que é usada para coroa. Rosa, vai ficar gravada assim no YouTube, tá? Depois eu vou colocar no YouTube lá. Entre no grupo do WhatsApp, você clica na minha fotinha lá, vá no perfil, tem um link lá, você entra no grupo do WhatsApp que eu mando os links salvos das lives salvas lá, tá? Olha, então te darei a coroa da vida. Essa coroa é você completou a sua carreira, você completou a sua maratona. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona. Você precisa perseverar até o fim. Seja fiel até o fim. Vá até as últimas consequências. Não desista. A vida cristã, ela se resume em perseverança, né? A virtude da perseverança tem que estar presente na nossa vida, porque é isso que nós somos chamados para fazer. Perseverar diante das lutas, das provações, diante da tentação. Perseverar até o fim. E está dizendo, olha, sejam fiéis até a morte, até diante da morte, ou até o dia de vocês morrerem. A gente pode interpretar das 2 maneiras, aplicar das 2 maneiras. Eu lhe darei a coroa da vida. Essa coroa que é o prêmio de quem venceu uma maratona. Fique tranquilo, seja fiel, persevere, chegue até o fim para que você receba essa coroa de Cristo, né? E é a coroa da vida. É interessante que é um jogo de palavras, é a vida eterna. Persevere até o fim, né? Você receberá a coroa da vida. A morte não é o fim da vida do cristão, é apenas o começo de uma vida nova e plena em Cristo Jesus. Versículo 11, para a gente terminar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toda a carta vai terminar assim, porque era carta para aquela igreja, mas é carta para nós hoje. Era mensagem e aplicação para aquela igreja, mas é para nós hoje. Quem tem ouvidos, dê ouvidos ao Espírito Santo. Gente, nós precisamos parar de ouvir as coisas e não aplicar na nossa vida. E eu cito isso aqui muitas vezes nas lives. Você ouve pregação, você ouve live, você lê livros, mas o que nós temos aplicado? Nós temos que dar ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Então, olha, preste atenção. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Vamos aprender para que nós não precisamos ficar repetindo lições, né?
Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, e ele vai terminar dizendo: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Você já sentiu uma angústia porque você ficou longe de alguém, porque você viveu um momento difícil, você se sentiu desamparado? Essa angústia é terrível, não é? Pense na angústia eterna de não ter mais a presença de Deus, de não ter nem mais uma graça comum, de não ter nenhum alívio, né? O Lázaro e o rico que morreram, quando eles foram lançados lá, o rico foi lançado no inferno, ele diz: olha, deixe que molhe a ponta do dedo e deixa cair uma gotinha aqui para aliviar o meu sofrimento. O sofrimento de ser separado eternamente de Cristo, separado de Deus. A segunda morte, a primeira morte é a morte biológica. Provavelmente todos nós passaremos por ela, a não ser que Cristo venha e a gente seja arrebatado, né? Até aqueles que foram ressuscitados por Jesus morreram de novo. E a gente pode falar que foi a terceira morte. Mas o conceito é: a primeira morte é essa morte biológica. A segunda morte é a separação de Deus. Essa morte, ela é mais terrível. Tá? Agora, não entenda essa segunda morte como uma aniquilação da alma, nada disso. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. É sofrer eternamente. Nossa ofensa foi contra um Deus eterno, por isso a punição é eterna. A punição, a sentença, ela é proporcional ao delito cometido, à ofensa gerada. Nós ofendemos um Deus eterno. Por isso, as suas consequências e o castigo será eterno para aqueles que não se submeterem a Jesus como Senhor da sua vida. Então, não sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Esmirna. Uma igreja sofredora, perseguida, uma igreja esmagada, pobre por causa do nome de Jesus. Mas Jesus chega para eles, não dá nenhuma palavra de exortação, só de encorajamento. E diz: olha, fiquem tranquilos, eu estou vendo o que vocês estão passando. Eu estou vendo o sofrimento de vocês. Exalem bom perfume de Cristo enquanto vocês sofrem. Vocês são pobres? Eu digo que vocês são ricos. Não é a riqueza do mundo que vocês precisam. A riqueza do mundo, ela é passageira, ela é efêmera, ela é limitada. O dinheiro compra coisas até certo nível. Dinheiro não compra família. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra vida eterna. Dinheiro não compra contentamento da alma. Então vocês são ricos, né? E vocês vão sofrer mais. O diabo vai lançar vocês na prisão, mas não para destruí-los. Vocês serão provados, sejam aprovados, né? Vocês sofrerão por 10 dias, ou seja, o sofrimento é limitado, mas a recompensa, ela é eterna em Jesus, né? A dor, ela é intensa, mas ela vai passar. A alegria e o prazer de estar com Cristo, isso é eterno. Não abra mão disso, né? Então ele vai dizer: olha, vocês vão sofrer, mas isso é passageiro. Sejam fiéis até o último dia de vida, ou até diante da ameaça de morte. Sejam fiéis assim, né? E vocês receberão uma coroa, um prêmio, que é a vida eterna. Sejam fiéis até a morte, e vocês receberão vida eterna. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor não sofrerá a segunda morte. Louvado seja Deus. Agora, para encerrar, eu preciso trazer para vocês o testemunho de um homem dessa igreja de Esmirna, um discípulo do apóstolo João, o bispo dessa igreja, que foi Policarpo. Policarpo, ele viveu o cumprimento dessa palavra na sua própria vida. Policarpo foi preso, sentenciado à morte por causa do nome de Jesus. Ele foi ameaçado, foi dito a ele: olha, negue a Jesus. Ele disse: Jesus me fez bem por 86 anos, eu não posso negá-lo agora. Ele dizia: não, nós vamos colocar fogo em você. Dizem que os judeus quebraram o sábado pegando lenha para queimar o Policarpo. E ele disse: olha, o fogo que vocês estão colocando aqui sobre mim, ele pode durar até 1 hora. Mas o fogo que vocês vão viver nele, se vocês não renderem a Jesus, vai ser um fogo eterno. Ah, que homem crente, hein? E que ousadia de pregar diante da morte. Policarpo foi fiel até a morte. E ali aquele homem, então, foi colocado numa fogueira. Mas ele não negou o nome de Jesus. A morte de Policarpo para essa igreja não foi uma derrota.
Foi o cumprimento dessa carta e das palavras de Jesus. Ser fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Policarpo não foi vencido, ele venceu com Cristo. Ele foi provado e aprovado e ele vive eternamente com Cristo agora. Que beleza! Que maravilha! Resumão para a gente terminar aqui ainda, né? Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o eterno. Eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu. Vocês ficam falando aí, né? Se gabando, a Esmirna renasceu das cinzas. Eu venci a morte. Eu sou Cristo, eu sou o Senhor, né? Eu sei que vocês estão sofrendo, mas fiquem firmes, cristãos. Vocês estão sendo exprimidos. Exalem o bom perfume de Cristo. É claro que a nossa provação hoje é bem menor do que os cristãos de Policarpo, de Esmirna. Mas olha, quando você for esmagado por alguma tribulação, deixe Cristo ser visto na sua vida. Para isso, a gente tem que se encher de Cristo todo dia. Nós temos que estar encharcados de Cristo, porque quando nós formos espremidos, vai sair o perfume de Jesus de nós para a glória dele, né? Sejam firmes até o fim. Vocês são ricos. Eu oro para que Deus prospere a sua vida. Você tenha uma vida boa para que você possa ajudar o reino, ajudar outras pessoas. Mas, sobretudo, busque as riquezas que são do alto. Onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Amém? Essa é a segunda carta à igreja de Esmirna. Que Deus nos ajude a colocar em prática e ter essas virtudes e sermos encorajados diante das tribulações, encorajados por Jesus. Pai, obrigado pela sua palavra. Nós não queremos apenas informação, nós queremos ser transformados por ela e pelo teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, todos os dias, ou mesmo diante da morte. Ajuda-nos a buscar as riquezas eternas. Ajuda-nos, Senhor, a correr essa corrida que foi proposta para nós, sermos, Deus, diligentes nela, perseverantes, para dizer como o apóstolo Paulo: corri a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Ajuda-nos, Deus, a ser assim. No nome de Jesus, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essa palavra também se cumpra em nós. Ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis e entender que a tribulação ela é passageira, mas as recompensas da vida contigo são eternas. Que nós possamos receber a coroa da vida e não passar pela segunda morte, porque nós cremos em Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua obra, por essa bênção eterna. Nós te louvamos. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima leitura.